Então, ressuscitar tem dois aspectos. Tem o ressuscitar para morrer de novo. Então, quando Jesus ressuscitou os mortos, aqueles mortos que ele ressuscitou quando ele estava aqui na terra, eles voltaram a morrer. Paulo ressuscitou morto, voltou a morrer. Pedro ressuscitou morto, voltou a morrer. E hoje a igreja também faz aí orações para as pessoas e existem ressurreições, pessoas ressuscitam, mas depois voltam a morrer. Não quer dizer que a pessoa, nós vamos orar, a pessoa ressuscita e vai viver agora eternamente aqui na terra. Não. Então, um tipo de ressurreição que ressuscita o morto, mas ele vai viver certo período na terra e depois vai morrer novamente. Agora, existe a ressurreição, que é chamada ressurreição do último dia. Então, existe a primeira ressurreição e existe a segunda ressurreição. Então, quem faz parte da primeira ressurreição? Faz parte da primeira ressurreição todos os salvos. Então, é bom esclarecer que todos os salvos, então, implica aí em todos que morreram e foram justificados no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Agora, existem aqueles que vão morrer durante a grande tribulação e morreu, deu a vida por Jesus. Então, esses também fazem parte da primeira ressurreição. E existe uma outra ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos, dos condenados, daqueles que vão comparecer diante do trono branco para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Então essa é a segunda ressurreição, a ressurreição para a morte. Então essa ressurreição aí é a ressurreição para a morte eterna, para a condenação eterna. Então essa última ressurreição, que é aqueles que morreram no final do milênio, que escolheram Satanás, com todos os que já morreram, sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, sem serem aí justificados diante de Deus, então todos esses comparecerão diante do trono branco. Então eles terão que ressuscitar, porque eles morreram. Olha, no final da grande tribulação, muitos morreram porque estavam guerreando contra Israel. Estavam no exército do anticristo, receberam a marca da besta. No final do milênio, muitos vão escolher Satanás. Então junta com esses. E todos os que morreram, desde que o primeiro homem Adão entrou na terra, até o último que morreu, todos esses fazem parte daqueles que estarão no trono branco para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Não existe mais essa oportunidade de salvação, acabou. Então todos os que não têm o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás. Então esses são a segunda ressurreição, porque eles já morreram, terão que ressuscitar. Então doutrinas assim como ressurreição dos mortos, castigo eterno dos ímpios, estado eterno de justiça, são promessas que tem na palavra de Deus, nós devemos acreditar nelas. Veja só, as coisas que nós não vemos são coisas difíceis de serem cridas. Nós estamos vivendo uma época de um materialismo terrível. As pessoas só acreditam naquilo que veem. Então existem várias promessas na palavra de Deus que são promessas espirituais, são superiores às coisas materiais. E nós não prestamos atenção, muitas vezes, a essas promessas. Nós não estamos com o coração preso nessas promessas, na maioria das vezes. Nós estamos mais preocupados com as coisas materiais, com as coisas temporais, com as coisas terrenas, enquanto deveríamos estar mais ocupados e mais desejosos das coisas espirituais, das coisas eternas. Então vamos ver aí as partes da lição e os tópicos. Veja aí, a primeira parte, o tempo da profecia. Tópico 1, qual é o tempo? Tópico 2, a libertação de Israel. Tópico 3, os anjos do mundo hoje.
Parte 2, ressurreição e vida eterna. Tópico 1, ressurreição. Tópico 2, as duas ressurreições. Tópico 3, a ciência se multiplicará. Na parte 3, nós vamos ver, a profecia foi selada. Tópico 1, a profecia está selada. Tópico 2, o tempo do fim. Tópico 3, humildade e finitude. Vamos ver então a introdução, que diz assim: chegamos ao fim de mais um trimestre, e bem como ao de mais um ano. Os meus votos são que, ao longo deste trimestre, você tenha crescido no conhecimento e na graça de nosso Senhor, que a esperança da iminente volta de Jesus possa inflamar o seu coração. Então aqui o pastor Elianai Cabral, que é o comentarista do CPAD, que comentou a lição deste trimestre, está então falando com aqueles que leram a revista, com aqueles que estudaram essa revista, esses assuntos importantíssimos. Então ele está desejoso de que cada um que estudou tenha crescido na graça, no conhecimento de Deus, que esteja agora mais cônscio, que esteja agora mais aberto a entender a palavra de Deus, coisas que muitas vezes não eram entendidas, e que agora esteja mais aberto também, esperando a volta de Jesus, desejoso que essa volta de Jesus aconteça o mais rapidamente possível. Agora, devemos estar cada dia mais desejosos também de livrar aqueles que estão caminhando para o pecado, para o mal, para a condenação eterna. Então, quanto mais nós desejamos que Jesus volte, mais nós desejamos que as pessoas sejam salvas, para que eles, no dia que Jesus vier e houver o arrebatamento da igreja, eles possam ser salvos. Então nós temos que estar aí desejosos, é claro, de estarmos com o Senhor. E a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que ama a volta de Jesus, que pensa nisso, deseja isso. Agora, nós temos uma obrigação para fazermos, que é ganhar as almas, que é ir atrás das pessoas e falar de Jesus, falar da salvação para elas, para que elas escapem da condenação eterna. Então nessa época que as pessoas ficam falando aí muito de Natal, de Ano Novo, por que você não dá um presente para quem nasceu então? Dá um presente para Jesus. Sabe o melhor presente para ele? Dá o teu coração para ele e dê presente para ele almas. O maior desejo dele é almas. É interessante, se você quer dar presente para quem nasceu, é um aniversário dele, então o presente é para ele. Tem muita gente que acha que o presente é para si próprio, para a sua família. Mas qual presente você deu para aquele que nasceu, já que você está comemorando o nascimento de Jesus? Então dê um presente para ele. O presente mais importante, o seu coração. E o segundo presente mais importante é almas. É o presente preferido de Jesus. São as almas que são salvas, que são ganhas, porque ele morreu por isso. E ele disse: celebrai, lembre-se da minha morte, até que eu venha. Porque foi através da morte de Jesus que nós fomos salvos. Fale isso para as pessoas. Fale dessa morte de Jesus na cruz do Calvário por nós, em nosso lugar. Ele levou ali os nossos pecados para que nós fôssemos salvos. Na lição dessa semana estudaremos então o capítulo 12 do livro de Daniel. Nele não encontramos nenhum aspecto profético em relação às histórias das nações, como encontramos até o capítulo 11, 35, excetuando Daniel 9, 27. Mas veremos os seguintes temas mencionados no último capítulo de Daniel: o tempo da profecia, a ressurreição dos mortos, a recompensa dos justos e o castigo eterno dos ímpios. Bons estudos. Então, apesar de ser aí o último capítulo, capítulo 12, a lição é de número 13. Então, nessa lição de número 13, estaremos estudando o quê? O capítulo 12 do livro de Daniel. O último capítulo do livro de Daniel. E aí as principais coisas que nós devemos estudar e termos aí um esclarecimento melhor são dentro dessas três partes da nossa lição. Que são aí, ó. Primeira parte, tempo da profecia. Segunda parte, ressurreição e vida eterna. E a terceira parte, a profecia foi selada.
Então vamos ver aí a parte 1, o tempo da profecia. Qual é o tempo? A expressão naquele tempo se refere ao período da grande tribulação, quando o anticristo liderará o mundo política e belicamente. Será um período de brutal e sangrenta perseguição contra os judeus e tantos quantos estiverem a favor de Israel. Em suas terras, o povo judeu sofreu muitas invasões de inimigos, porém nem as piores incursões contra Israel, como as da Babilônia e os horrores do Holocausto nos dias de Hitler, 1939 a 1945, podem se comparar com o tempo da angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. A proporção deste conflito ultrapassará qualquer outro momento da história da civilização. Veja Mateus 24, 21 e 22, confere com Jeremias 30, de 5 a 7. Então, quando fala aí no capítulo 12 de Daniel, naquele tempo, Miguel se levantará e tal, o que está se referindo aí? Aquele tempo quer dizer o quê? A grande tribulação. Então, nesse tempo, Israel passará por uma angústia, por uma perseguição, por um sofrimento tão grande, que nunca houve antes esse tipo de sofrimento, de angústia. Nunca. E veja só, Israel passou por coisas tremendas. Já houve época em Israel que os inimigos cercavam e eles tiveram, as mães comiam seus próprios filhos. Então você pensa assim, mas não pode haver coisa pior do que isso. Pois durante a grande tribulação haverá coisa pior do que isso ainda. Eles foram obrigados a oferecer sacrifício de porcos no tempo de Antíoco Epifânio, lá no templo, e comer ainda esse sacrifício. Foram obrigados a não circuncidar seus filhos. Foram obrigados a trabalhar no dia de sábado, profanar o dia de sábado, profanar o templo, cessar o sacrifício a Deus. Então sofreram muito, mas ainda não foi o sofrimento que eles vão passar durante a grande tribulação. Na época de Hitler, as câmeras de gás eram lançadas lá para morrerem. Você vê quantos milhões de judeus morreram, só o ossinho. Não existia mais nem uma pessoa direito ali, só o osso. E o sofrimento era terrível. Agora, não dá para comparar esse sofrimento com o que vai acontecer durante a grande tribulação. Veja só. Então é sofrimento que nunca houve igual. Será o pior período de Israel. Sofrimento e angústia terríveis. Eles vão passar durante a grande tribulação. No tópico 2 diz a libertação de Israel. No livro de Daniel, o arcanjo Miguel, príncipe de Deus, entrou em batalha contra as forças do mal a fim de que o anjo Gabriel levasse a mensagem ao profeta. Miguel é o guardião de Israel contra as potestades satânicas, identificadas como reis e príncipes da Pérsia e da Grécia. Estes criavam obstáculos aos desígnios divinos. Então nós vimos aí uma batalha de Miguel com os anjos. E anjos que tinham poder sobre a região da Grécia e poder sobre a região ali da Pérsia. Então veja só, Miguel entra então em combate. Veja só que é uma batalha. Quem que vence? Miguel. Então ele é um tipo de anjo diferente dos outros. Ele é um arcanjo e ele tem uma autoridade superior aos outros. Veja bem que se você pegar a hierarquia dos anjos, você vai até pensar assim, não, mas Satanás na hierarquia é maior do que Miguel. Mas nós vamos ver aí que não, porque no capítulo 12, nós vamos ler agora, você vai ver que tipo de batalha Miguel pode entrar e vencer até contra Satanás. No capítulo 12, então, para proteger o povo de Deus, Miguel entrou mais uma vez em batalha contra as forças opositoras de Satanás. Aqui é uma relação escatológica com a passagem de Apocalipse 12, 7 a 9. Isto é, a batalha de Miguel com o dragão e seus anjos. Segundo a visão do apóstolo João, no meio desta batalha havia uma mulher vestida com o sol, a lua sobre os seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esta visão não é a respeito da igreja, mas de Israel, que receberá de Deus uma intervenção através do arcanjo Miguel. Apocalipse 12, 7 e 8.